mas como eu estava citando, acho que o tema é pertinente. Eu acho que a gente convive com todo dia quanto a isso, que é a questão de seguir em frente. Né, como seguir em frente, né, principalmente depois de levar várias porradas. E hoje, por acaso, eu estava conversando com um aluno que é empreendedor, ou seja, ele tem uma empresa, tal, já comeu o pão que o diabo amassou por causa da empresa. E a gente sabe, acho que eu sou empreendedor, várias pessoas aqui são, e de casa também, e o quanto é difícil ser empreendedor, né, o quanto é difícil ter um negócio no Brasil, né, o quanto é difícil você fazer um negócio prosperar quando a gente pensa em Brasil, né? Então você sofre muito, toma muita porrada, e quando você aprende a ser resiliente e insistir nisso, é que as coisas começam a dar certo, né? E o mercado é igualzinho, né? O mercado é igualzinho, tanto é que a gente brinca, mas conversando com ele, depois eu fiz recapitulei algumas coisas, e a maioria das pessoas que eu conheço bem-sucedidas no mercado, em algum momento já foram empreendedores antes do mercado, né? Ou seja, tem uma certa resiliência do mercado. Eu acho que hoje eu sou empreendedor, mas durante o meu processo do mercado eu não era empreendedor, eu era um funcionário de alguém. Né? Mas para mim assemelha muito essa questão do o que você passa para ser empreendedor e quantas vezes você tem que seguir em frente. É só a gente pegar um exemplo clássico, o pessoal que é empreendedor no meio dessa pandemia. O pessoal que tinha algum negócio antes da pandemia e o que teve que passar durante a pandemia e os que ainda conseguiram voltar agora, junto com tudo que está voltando, quanto esses caras têm que se aplaudir de pé, que está ali firme e forte, exatamente, se reinventando, tudo, para seguir em frente, esperando a coisa passar. E eu acho que para um bom trader, para um ser humano em geral, mas principalmente para quem quer ser do mercado financeiro, ter essa resiliência de seguir em frente é o que define aonde você vai chegar. Literalmente isso. Acho que o mercado é recheado de bons momentos, mas também recheado de maus momentos. E esses maus momentos, muitas vezes a gente entra em desespero, e aí os maus momentos viram o quê? Péssimos momentos. Porque a gente acaba entrando em desespero, tomando atitudes erradas. Eu pego como exemplo eu lá atrás, cara. Toda vez que eu passava por um mau momento no mercado, que eu ficava sem dinheiro, era fazer empréstimo, era vender alguma coisa, era sempre entrar no desespero, né? E aí a coisa não era nem tão grave quanto a minha cabeça formulou que era, só que aí nesse meio tempo eu já tinha feito cagada. Né? Então, seguir em frente muitas vezes é parar, respirar, entender o que está acontecendo, para aí sim poder tomar uma decisão. É que nem pega um dia ruim de mercado. Vamos pegar um exemplo, quem tem carteira. Né? Acho que é um bom momento para isso. O pessoal que tem carteira. Quando o cara monta uma carteira, ele quer que a carteira suba. Né? Ou seja, que ela rentabilize positivamente. E só que assim, mercado não sobe em linha reta. Nem dólar, nem índice, nem ação, nem nada. Não sobe em linha reta. Ou seja, o mercado ele tem um ciclo de alta, aí tem o ciclo de realização, para depois ter um ciclo de alta, realização. Só que a gente está vivendo um momento, né, pós-pandemia, ou não sei se dá para dizer pós, que a pandemia não passou ainda, mas a gente está vivendo um momento que o mercado vem de uma atuada forte. Sobe, 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 sobe. O que facilita muito para se ganhar dinheiro, porque é um mercado direcional, qualquer um que entrou na ação certa no time certo, vai ser empurrado pela onda do mercado, até porque a gente está tendo uma migração de pessoas físicas, tudo, né, de renda fixa para renda variável, então o movimento está meio direcional. Só que o que acontece? Os dias que ele corrige, né, como sexta-feira, por exemplo, que acho que caiu 2%, se eu não me engano, a bolsa, é um dia que todo mundo entra em desespero. Né? Por quê? Porra, primeiro, ninguém sabe porque está subindo. Se alguém falar assim, não, é por isso está subindo. Não tem. Tem uma coisa aqui, uma coisa ali, né? A falta de motivadores negativos faz com que o mercado suba. Só que o que acontece? Quando ele começa a cair, ninguém sabe por que está caindo também. Se é só realização, ou se o mercado caiu na realidade do que está acontecendo, e muitos desinformados, muitos que entraram nesse mercado pelo oba-oba de blogueiro, oba-oba de até midiático, na TV se fala muito hoje de investimento, de mercado financeiro, essas coisas. Então muita gente acabou entrando nesse oba-oba sem saber o que é o mercado de fato.
E sim, tá falando, pô, tá subindo o negócio ali, coloquei dinheiro, continuou subindo, tirei mais dinheiro, coloquei, tá subindo. E o cara fala, meu, isso aqui é fácil, isso aqui é só colocar dinheiro que sobe, não sei como eu não entrei nisso antes. Aí pega um dia que o mercado cai 2%, as ações mais faladas aí chegam a cair 10%, até mais, né? E o cara entra em desespero, fala, cara, onde eu me meti? Na renda fixa não perdia dinheiro. Pode falar. Eu acho que o mais legal disso, na verdade, que esse é o grande segredo do cara que é de mercado financeiro, porque quando a coisa aparece que ficou ruim, na verdade é porque ela ficou boa. Né? É essa hora que você tem que ter o sangue frio de comprar. Que é o que eu falo que é o momento das oportunidades. Acho que nas reuniões matinais eu sempre falo, depois de um dia, ou no panorama de encerramento, eu falo, pô, caiu bem, é uma puta oportunidade, porque o mercado tá sem motivos para cair, né? Então, assim, acaba sendo uma oportunidade, o pessoal que estava fora esperando o mercado ceder um pouco vai entrar, e é o que aconteceu nas últimas 3, 4 semanas aí sem parar. E quem entende isso acaba tendo sucesso no mercado financeiro, porque justamente quando você está com vontade de sair da operação é que você tem que fortalecer. Então, mas aí entra a questão de ter um certo conhecimento com o mercado financeiro, que é uma coisa que não está acontecendo no momento. Né? A gente vê aí uma migração em massa de renda fixa para renda variável e gente que não faz a mínima ideia do que é renda variável, nos efeitos e o peso que pode ter uma renda variável. Né? Que é alguns, não todos, mas muitos deles incentivados por alguém. Por sei lá, um youtuber, ou alguém bem sucedido, ou alguém que acertou. Ué? Até mesmo, até uma Pugliese da vida. Um amigo, às vezes um amigo, pô, pegou uma onda boa de uma ação aí, o amigo comenta, o cara fica reticente, o amigo comenta de novo, aí comenta de novo, o cara fala, puta, eu vou, só que a hora que ele vai, ele já tá no ápice, aí entra, toma uma porrada contra. Só que ele toma uma porrada contra, é o cara que entra em desespero. E fala, caralho, meu, não é pra mim isso aqui, eu sabia que eu não devia ter entrado. Faz lá o quê? Estopa, a hora que ele estopa, blum, o mercado vai embora. Né? Aí ele olha e fala, puta, era só ter esperado, vou entrar de novo. Entra no high de novo, o mercado volta, estopa ele de novo. E aí vira um ciclo, e aí os famosos, os caras que depois pegam raiva do mercado e viram haters do mercado. Né? Não de alguém, mas do mercado, porque o mercado é perigoso. E por isso que eu encho e vou encher sempre o saco na questão de que mercado é o lugar onde você, primeiro você entende como ele funciona, para depois você colocar o seu dinheiro dentro dele. Né? Porque aí, pelo menos quando você colocar o seu dinheiro, você sabe o que pode acontecer com o seu dinheiro. Tanto positivamente quanto negativamente. E aí entra a questão de se reinventar e recomeçar tantas vezes quanto for necessário, porque é o que o mercado faz com a gente. O mercado faz que a gente queira e tenha a necessidade de recomeçar quantas vezes for necessário. Né? E detalhe, eu lembro quando a minha mãe, quando eu era pequeno, cara, quando eu aprontava alguma coisa, eu apanhava, e além de eu apanhar, ela pegava o chinelo e falava, engole o choro, né? E o mercado financeiro é isso, cara. É você levar umas porradas por culpa sua, você pode ter certeza que é você que tomou a decisão de botar o dedinho e clicar ali, né? Vai doer, e toda vez que doer, você vai ter que engolir o choro e começar de novo. Entender o que aconteceu, se reinventar em cima do que aconteceu, engolir o choro e seguir em frente. Porque é assim que você se torna um profissional do mercado financeiro. É assim na vida. Pensa assim, desde quando a gente começou a andar, cara, a gente começa a engatinhar, levanta, cai. Né? Aí dói, chora, aí vai lá, tenta de novo. Né? Imagina se na primeira vez que você tentou andar caiu, você desistisse e não buscasse andar mais. Estava engatinhando até hoje. Né? E a vida é assim, qualquer aspecto, relacionamento, trabalho, profissão, qualquer coisa que você escolhe é coisa que você muitas vezes vai ter que cair, levantar de novo, cair, levantar de novo, cair, quantas vezes for necessário, e levantar quantas vezes for necessário para poder seguir em frente. E o mercado não muda isso. O mercado é a mesma coisa. Você vai apanhar, você vai tomar porrada, você vai errar. Cada erro desse é um aprendizado. Cada erro desse traz um ensinamento junto. E a gente tem que olhar para isso. Né? Infelizmente, eu ainda vejo o pessoal errar, e quando erra, não vai tentar entender o erro, vai tentar lamentar para alguém. Vai num grupo lamentar, vai chorar, ou então vai tentar achar um culpado, quando na verdade o que a gente tem que fazer é entender o que merda que eu fiz, o que eu podia ter feito diferente, o que eu tenho que ajustar em cima disso para poder não deixar isso acontecer de novo. Qual que é o aprendizado disso?
O que isso está vindo me ensinar? Né? Se você pegar os maiores, os caras mais bem-sucedidos que vocês conhecem na vida, pode ter certeza que os caras erraram muito e tiveram que recomeçar muitas vezes. Né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que recomeçar a minha vida. Né? E tenho certeza que em alguns aspectos eu ainda vou ter que recomeçar várias vezes. Vou errar, vou acertar, recomeçar de novo, errar, acertar, recomeçar, até ir evoluindo ao ponto de conquistar o que eu quero. Só que quando eu chegar lá eu tenho plena certeza que vão ter outros desafios. Né? Vão ter outros desafios para serem conquistados. Então a ideia de recomeçar é sempre isso. Uma coisa que eu noto em mim, já notei muito em mim, noto em vocês, em pessoal de casa, toda vez que a gente tem um dia ruim, qual que é o primeiro sentimento que vocês têm quando vocês têm um dia ruim? Hein, Vitão, por exemplo, qual que é o primeiro sentimento quando você tem um puta dia ruim? Dor de estômago. E olha que estômago. Então, depende muito do momento que você está no mercado. Eu vou dar o meu exemplo, depois você entende o que eu perguntei. Toda vez que eu tinha um dia cagado, nessa época eu trabalhava, né? É que eu não trabalho mais. Eu faço o que eu amo agora, então é diferente. E eu trabalhava com SAP, com TI e tudo. E, cara, toda vez que eu fazia uma grande cagada do mercado, a primeira coisa que eu pensava, eu falava, rapaz, acho que isso não é pra mim não, vou voltar a trabalhar firme, senão vou perder o emprego, aí fudeu mesmo. Né? Então, toda vez que eu fazia uma grande cagada, eu não pensava na cagada que eu fiz. Eu pensava simplesmente que assim, puta, cara, acho que não é pra mim isso aqui, então deixa eu voltar a fazer o que eu sou bom, que é o que paga as contas, antes que fique pior a situação. E aí parece que eu invalidava toda a luta que eu tinha, tudo que eu fiz, e a cagada que eu fiz, eu não pensava na cagada. Eu pensava na consequência da cagada, na consequência daquele erro. De ficar sem dinheiro, ou então de estar dando mais atenção pro trade do que pra profissão que eu tinha. Então aí, puta, rapidamente eu queria voltar. Rapidamente eu queria voltar logo, fazer as coisas direito para não correr o risco de perder meu emprego. Aí depois que eu saí da SAP, parei de trabalhar com SAP, eu comecei, eu não tinha plano B mais, né? Era aquilo ou aquilo. E aí toda vez que eu fazia uma cagada daquilo, eu falava, puta, vou ter que procurar emprego. Né? Puta, os planos que eu fiz, acho que tá tudo cagado. E detalhe, já tinha uma puta bagagem de mercado. Já tinha um puta 10 anos de mercado, praticamente. Então, ou seja, toda vez que a gente comete um erro, a gente não pensa no erro. A gente pensa na consequência daquele erro, né? E junto com aquilo vem o quê? A nossa incapacidade de fazer aquilo. Porque a gente não sabe olhar pro erro e falar, puta, errei aqui, preciso pensar o que eu preciso acertar, o que eu preciso ajustar, como que eu faço para seguir em frente daqui sem cometer mais esse erro. A gente tem uma péssima mania de insistir no erro. Né? E é uma coisa, eu vejo com os alunos, com tudo, cara, você fala exatamente o que o cara tem que fazer, por quê, pro cara pensar, repensar em tudo. Aí depois dá um tempo, o cara comete as mesmas cagadas, a mesma coisa, e aí você fala, caralho, mas eu falei pra esse puto que não era pra fazer assim, assim, assado, e o cara tá lá lamentando porque fez aquilo, aquilo, e não para pra pensar que ele sabe fazer o certo. Ele só não se preocupa em olhar o que ele tá fazendo para justamente alinhar o que é certo e o que é errado. Pô, não faz médio, o cara tá lá fazendo médio. Puta, não opera tal hora, o cara tá operando tal hora. Ah, não opera tal mão, porque você não sabe ainda. Puta, o cara tá operando com a tal mão. Né? Porque aí no final é aquilo que a gente, puta, vai passar a vida e vai estar falando sempre a mesma coisa. O cara tá focado só em dinheiro, não tá focado em fazer a coisa certa, em aprender como a coisa funciona, para depois o dinheiro ser a consequência do trabalho bem feito dele. Esse é o X. Fala aí. Não precisa só ele falar, não, pode todo mundo falar. Isso que... A sensação de incapacidade é gigantesca. Exatamente. Quando você tá 100% do mercado e você erra, você foca um pouco mais em corrigir o aprendizado. Né? Você foca em não cometer mais esse erro. Eu falo por mim, né? Quando eu saí do meu emprego, cada erro nos primeiros meses foi lamentação. Né? Lamentando, sabia onde que eu estava errando, não consertava.
tentava consertar. A lamentação veio porque você pensava na consequência do erro, não no... Exatamente, pela consequência não, mas você sempre busca corrigir e melhorar, e cada dia você está melhor, né? Agora, quando você tem um plano B, você acaba... o erro não é tão grave assim, porque assim, eu já cometi erros piores no começo e para mim, foda-se, porque eu tinha um emprego. Então, hoje um erro muito grande pode custar caro, então eu sei. Pode custar um sonho. Pode custar um sonho. Então, acho que é isso, acho que o mercado, cada dia você aprende mais, você tá melhor. Então, por mais que você cometa um erro hoje, até pode cometer, mas você tem que entender que você precisa buscar entender o que gerou esse erro para você não cometer ele na frente. Então, o mercado ele ensina, cara. Ou você aprende, porque se você deixar passar, ele vai embora, o seu sonho vai embora e aí você vai buscar outro sonho. Que vai gastar energia, tempo, tudo de novo, sendo que você poderia olhar para os seus erros agora, olhar para o que você está fazendo e talvez direcionar isso. Até porque, cara, já tem toda uma estrada que você percorreu, todo um tempo que você gastou, que na minha opinião é a coisa mais valiosa. Né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Né? E cada dia que passa a gente está mais perto de morrer do que de qualquer outra coisa. Não que a gente tem que parar de ver por isso, pelo contrário, tem que aproveitar cada vez mais o tempo. Mas entra no quesito de assim, caralho, né, meu? Eu tenho que fazer cada dia, meu, valer a pena. Cada segundo, cada hora, minuto, cada hora que eu tô gastando tem que ser valido a pena. Acho que isso é importante, né? É engraçado como o medo tá ligado com a experiência e o conhecimento que você tem de mercado. Né? Quanto mais conhecimento e mais experiência você tem, mais tempo de tela, menos medo você tem. Né? O medo ele se transforma, ele vai diminuindo, né? Esse desespero, essa coisa. Então é importante porque quando você tem, por exemplo, diversificação, né? Os seus erros eles ficam menores quando você está em várias pontas. Né? Então opera índice, opera dólar, tem ações, tem isso, tá que é um dos focos do 2.0, por exemplo. Justamente você começar a tirar o peso, você começa a equilibrar a situação. Né? Até porque nem todo dia é dia. Por exemplo, às vezes o dólar tá uma bosta, ou seja, uma bosta que eu digo não tá sem movimentação, tá na expectativa de alguma coisa, mas às vezes o S&P tá mexendo, às vezes o índice tá mexendo, às vezes... Você tira de outros lugares. Exatamente. Também, né? Então quando você olha seu resultado global, ele é diferente do resultado pontual de cada operação que você está fazendo. Só que aí vem o amadurecimento do mercado, não adianta você querer logo de cara de mercado, querer saber tudo, querer fazer tudo. É o que eu bato na tecla, eu acho que assim, quero aprender dólar por fluxo. Não adianta no meio eu querer enfiar um índice, não adianta no meio eu querer, antes de eu entender, passar pelo processo, tudo. Acho que isso é muito importante. Eu acho que eu sempre bato na tecla que você tem que fazer um processo evolutivo. Tá? Então, beleza, um exemplo, comecei no dólar, que é o que a maioria começa. No mini dólar, tal, por fluxo, blá, blá, blá. Depois é importante você entender o que gera movimento nele. Né, quais mercados determinam. Porque a gente está no momento que o Brasil se movimenta, a Bolsa Brasileira se movimenta pelo mercado externo. Então, se eu entender como o mercado externo funciona, não que eu saia na frente, mas eu vou entender por que aqui está se movimentando. Já que aqui, a gente está vivendo um cenário agora que a casa está arrumada, em teoria. Arrumada, entenda no seguinte... Começando a tramitar a reforma, nosso presidente tá um Bolsonaro mais tranquilo, tá falando menos, tá até melhorando sua popularidade, e tá deixando seus ministros trabalharem, a pandemia, ou bem ou mal, mas as coisas estão voltando a acontecer, ou seja, não tem nada ruim acontecendo internamente. O que acontece? O mercado olha para fora, e fora? Como que tá? Como que tá a maior economia do mundo? As maiores economias do mundo estão andando? Não estão. Puta, o S&P tá bom, tá positivo, tá com uma expectativa de novos estímulos, isso é bom para a economia lá, se a economia lá volta a retomar, nós também voltamos a retomar, a China tá indo bem, dados da China vindo bons, China é um grande cliente do Brasil, então, ou seja, o mercado começa a olhar para fora, opa, tem coisa ali. E quando eu entendo isso, eu entendo por que o dólar pode ou não se movimentar aqui, por que o dólar está subindo ou não está aqui, e vice-versa. Então, ou seja, são coisas complementares e isso vai fazendo que a gente suba na escadinha da profissão do mercado financeiro. O que não pode ao mesmo tempo querer abraçar tudo.
né? Estou fazendo curso disso, daquilo, aquilo lá também. Qual der certo eu vou É lá. um processo de evolução e a gente sabe o quanto o mercado é difícil e quanto tempo demanda, né? Na verdade, é justamente isso. Eu acho que o que torna você bom é quando você consegue ter todas essas correlações, né? Com o tempo, colocando uma de cada vez num processo, mas quando você alcança isso, isso te traz uma visão de mercado muito ampla que te permite também não sofrer tanto. Essa história do medo, né? É mais fácil você seguir em frente, né? Do que você realmente quando você não tem experiência e fica só tomando porrada, né? O problema é o seguinte, né, você citou num ponto que é importante, né? O pessoal fala, puta, só tô tomando porrada. Quantos anos de mercado? 3 meses. Não, mas eu vejo aula todo dia, vejo seus vídeos todo dia, eu me dedico todo dia, não sei o que, e só tô tomando porrada. Uma coisa que tem que levar em consideração, já passei por esse sentimento, não tenta alinhar a dedicação com o fator tempo. Né? Não é só porque você está dedicando ao extremo que isso imediatamente tem que trazer resultado. O fator tempo não é nessa proporção. Né? Você tem que passar... Pelo sentido de vivência, né? O mercado... Eu lembro muito, acho que quando eu fiz o curso de dólar lá ano passado, e eu lembro que você falava assim, cara, tem que viver um ciclo de mercado. Você tem que pegar eleições aqui, pegar eleições fora, tem que pegar uma crise, isso, aquilo, tal, porque se você não viver essas coisas, você não consegue ter essa bagagem, né? Não consegue ter essa visão do mercado e saber e estar preparado para reagir, né? O mercado é uma soma de experiências, né? Exatamente, essa bagagem, tudo essas coisas. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, às vezes tem aluno que fala, porra, eu fiz seu curso há um ano e agora estou fazendo um outro curso, e agora que as coisas estão se somando, eu não vejo problema nenhum ao longo da vida, tudo que vocês vão construir no mercado, buscar outras experiências, porque no final, cara, você vai ser uma somatória das suas experiências. Você não vai ser o Latos, você não vai ser o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, você vai ser a soma das experiências que você viveu ao longo da sua trajetória de mercado. Então eu acho saudável, eu acho super saudável você buscar outros conhecimentos, até para você ter base de comparação, qual que é bom, qual que não é, o que você gosta mais, qual que se adapta, qual que não se adapta. Acho que isso é super importante. Mas mais que isso, você tem que saber que o fator tempo é o peso e vai fazer peso e pronto. Né? Por isso que eu falo que quando você decide, agora eu decidi que é 100% mercado, mas você se planejou e você tem estrutura financeira para um ano. Não vai, cara. Não vai. Sabe por quê? Um ano, parece que não, mas um ano passa assim. Passa voando, ainda mais quando a gente vive com o mercado financeiro. As coisas passam tão rápido, numa proporção tão violenta que a gente fala, caramba, meu. Pensa assim, ó, parece que ontem foi janeiro, já tá no mês 8, cara. Daqui a pouco é dezembro. Né? Então, a gente tem que levar em consideração que passa muito rápido. E quanto mais a gente fica lamentando, em vez de seguir em frente, olhar para os erros, olhar para o que você precisa mudar, melhor vai ser o profissional que você vai ter. Porque nesse meio tempo você está passando por ciclos. Cara, pega esse ano, quem começou em janeiro, não precisa muita coisa. Quem começou em janeiro a operar mercado financeiro, conhecer mercado financeiro. O cara já viveu a maior pandemia que já teve na história, o maior peso de ciclo de mercado, a maior recuperação que o mercado já teve num tão curto espaço de tempo. Né? Daqui a pouco tem eleição americana, ó, tudo de bagagem dentro desse ano. E o cara prefere se lamentar dos erros que está cometendo, ao invés de pensar em tudo que ele está vivendo e aprendendo durante esse período. Porque ele acha que ele tinha que estar ganhando dinheiro já. É um negócio engraçado porque a gente tem toda essa ideia do mercado financeiro aqui dentro, que é um lugar que, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, focado, o tempo inteiro, 24 horas por dia, porque a gente sai daqui, continua falando de mercado financeiro, vai para outro lugar, e já tem esse entendimento do quão importante é o tempo, essas coisas. Imagina quem fica sozinho em casa ali, né? E é muito difícil mesmo. Você no mercado, você precisa mesmo essa experiência, essa imersão, essa tela, isso tudo, né? Exatamente, e é o X, por isso que eu falo que a coisa mais importante, principalmente para quem está desenvolvendo isso aí, cara, se cercar de pessoas que estão fazendo a mesma coisa com a mesma seriedade. Porque, cara, é só dar uma navegada no YouTube, dá uma pesquisada no YouTube, como ficar rico no mercado financeiro. Não, mas tem tanta coisa que você chega a assustar. Fala assim, que idiota que eu sou de estar tentando, escutando o Lato, que o Lato fala que é difícil, que tem um processo, tudo aí aqui, ó. Sei que é lá, trader tá falando aqui que é só fazer um setup mágico ali que eu vou viver de mercado.
né? E aí o cara que é novo de mercado, ele olha aquilo e fala, meu, eu sou burro, meu, tô perdendo tempo. E aí o cara para a trajetória séria que ele tá fazendo para ir fazer um negócio desse. E aí é os caras que entram na gangorra do mercado financeiro, né? De cada dia tá fazendo um curso diferente, cada vez tá com um setup diferente, cada vez tá tentando achar uma mágica diferente, porque em algum momento alguém falou para ele que dava para ser rápido e fácil e ficar rico no mercado financeiro, né? E aí o cara continua seguindo em frente, só que ele continua seguindo em frente da forma errada. Porque ele não tá olhando para os erros, olhando para as coisas que ele fez de errado. Ele tá achando que, assim, as pessoas, os contatos que ele teve, não, aquele setup ali daquele cara é errado, né? É o que eu falo de entender a essência do mercado, né? De entender literalmente a essência do mercado financeiro. Dá uma aí. O cara vai comer o pia aqui. Não quero não, tô enchendo o saco. É só por causa do barulho mesmo. Então eu acho que o mercado é uma soma de experiência, acho que tudo é válido. Eu mesmo, nos meus primeiros 8 anos, só fiz merda dentro do mercado financeiro e acabei com tudo que eu tinha. Foi experiência. Eu demorei muito tempo para perceber que era experiência aquilo lá, né? Mas acabou se tornando experiência de vida. E o mercado financeiro é muito isso. Só que assim, uma coisa que vocês têm que levar em consideração, né? Seguir em frente é a melhor coisa que vocês fazem em qualquer coisa na vida, seja num relacionamento, enfim, numa profissão, tudo, mas desde que esse seguir em frente venha com a bagagem e o ensinamento do erro. Não adianta nada você seguir em frente e fingir que não aconteceu, que é aquela historinha de não abrir a nota de corretagem, fingir que nada aconteceu. Aconteceu e vai te atormentar enquanto você não parar e olhar para aquilo, né? Pare e pensa a trajetória de cada um de vocês, cada um aqui está no nível. Cada um aqui já teve as suas experiências, suas bagagens, seja dentro do mercado, fora do mercado também, já teve seus erros, acertos, suas reconstruções, né? Mas você só andou para frente quando você olhou para trás. E olhar para trás que eu falo é olhar para o erro que te pôs naquela merda, muitas vezes. E foi o que aconteceu comigo, e com a maioria de vocês, e qualquer um que você pega aqui, que construiu coisas épicas, foram pessoas que simplesmente, em algum momento, olharam para trás, olharam para dentro, né, e viram que tinha coisas a ajustar, e ajustaram essas coisas. É só vocês, quantas vezes vocês não ficaram sequencialmente tomando porrada, pelo mesmo problema? Até hoje, se bobear, alguns de vocês ainda tomam porrada pelo mesmo problema. E enquanto vocês não parar e olhar para aquele erro e seguir em frente, né? E quando eu falo seguir em frente, é seguir em frente tentando ajustar aquela porra daquele erro. Mas o dia que eu arrumar meu erro, eu fico rico. Então, esse é o medo, talvez, né? Esse talvez seja o medo, né? Puta, se eu consertar essa merda vai dar certo. E se der certo? Fudeu, né? Né? Fala, Fred. Se a gente não partir para isso, para olhar para os erros e aprender, você acaba entrando num ciclo vicioso que você começa, ao invés de não aprender, você tenta ficar cada vez pior, né? Você vai se afundando, você já perde a confiança E aí, cara, é o típico cara que pega a raiva de si, pega a raiva do mundo, pega a raiva do mercado financeiro, pega a raiva do mentor, pega a raiva de todo mundo, e aí gasta o tempo da sua vida tentando colocar a raiva pra fora, ao invés de simplesmente seguir em frente, olhar e falar, porra, meu, eu tenho que consertar isso em mim e tenho que seguir em frente. Não, o cara às vezes fica tão preso naquilo, dentro do ciclo daquilo, que se fecha numa caixinha, né, ao ponto que assim, nada presta. Ele presta muito, mas o resto não presta. E o problema da vida dele não dar certo não é ele, é o mundo. Fala, Gabriel. A gente conversando esses dias, né? Aí eu dei o meu próprio exemplo. Em vez de a gente focar no aprendizado, às vezes a gente foca muito no financeiro. E às vezes não é a hora. Igual a gente para pra pensar, muitas das vezes o meu maior problema é não aceitar o que eu já fiz. Às vezes a gente faz 300 com 2.000, mas queimar um pouquinho. E esse é o maior erro. Que aí você vai e devolve tudo e mais um pouco. Aí você para, olha pra trás e fala assim... Por que eu não parei? Se eu tivesse parado, eu tava muito mais à frente do que se eu tivesse só parado, né? Eu precisava continuar. Se tivesse parado com aquele valor. Que aí é o conhecimento de não saber, que é o que a maioria faz. Pô, eu tenho um plano, no meu plano eu decidi que eu quero ganhar R$1.000, certo? Aí, puta, fiz os R$1.000. Ah, mas puta,
10 horas ainda, né? O Mercadão tá voando. Dá pra fazer mais, né? Aí, próximo trade, o cara às vezes devolve R$100, certo? Pô, podia parar, né? Ou parar, não. Cara, puta, meu. Não, mas... só vou recuperar os R$100, né? E aí, cara, pede mais 100, pede mais 200, a hora que vê ele devolveu os 1.000. Aí o cara já tá puto, né? A psicologia já foi pro saco, né? Aí ele quer os 1.000 de volta. E aí termina o dia com menos 1.000. Então saber parar e saber aceitar... E assim, quem nunca fez isso aí? Levanta a mão aí. Eu faço todo dia. Então é muito essa questão. A gente se sabota, a gente é nosso pior inimigo e sempre vai ser. Só que assim, a gente precisa aprender com isso, entender isso, olhar para esse erro e falar, caralho, amanhã minha obrigação é seguir meu plano e parar independente do mercado. Pode estar animal, pode ter 1 milhão de notícias para sair, depois vai fazer... Foda-se, eu vou parar onde é o meu objetivo de parar. Né? Esse é o grande X que a gente não faz. Né? E muita gente ainda considera, fala, não, mas só foi hoje, amanhã eu vou fazer diferente. O cara vai... Quem nunca falou assim, não, mas amanhã eu vou fazer diferente? Amanhã eu vou fazer diferente. Só que assim, diferente do quê, cara pálida? Se você nem parou e olhou pro seu erro exatamente o que te fez causar esse erro, se foi você simplesmente não aceitar parar no seu objetivo, se foi simplesmente você colocou um objetivo, mas acha que aquele objetivo pouco. É que nem o Vitão, de vez em quando a gente saca e fala, puta, eu só fiz 150, né, com 2 minizinhos. Caralho, velho, você não tá aceitando 2 minizinhos? 150 com 2 minizinhos? Não, mas pô, não sei o quê. Por quê? Pra nós é pouco, né? Não, pô, o quê? Se você não aceita 150, você não vai aceitar 1.500, não vai aceitar 150 mil e... Entendeu? Porque nunca vai estar bom. Porque você não sabe qual que é o seu objetivo real. Jeff, essa ganância, né? Porque eu vejo que é muita ganância, que às vezes eu fiz uma grana e não aceito, né? Eu sei que ela tem muitos males, né? A maioria são mal. Mas tem algum benefício que isso pode trazer, que seria o momento de você aumentar a mão, talvez? Então, sabe o que acontece? Por que é ganância? Você olha só pro dia, cara. Você não olha pro mês. Você não olha pra semana. Porque o cara fala, porra, só fiz R$150. 150 reais vezes 10, 1.500. Vezes 20, 3.000 reais. Porra, jogando por baixo, você fazer 3.000 reais fazendo uma coisa que você gosta e que as possibilidades são imensas, porra, vai se fuder se você não tiver bom isso aí. O problema é que a gente não olha pra porra do dia. A gente não olha pro que tá acontecendo no cenário. Ah, não, puta, só fiz 150 reais. Mas, pô, se você fizer 150 reais todo dia, cara... Mas tem um monte de fio por aí. Não, mas tudo bem, mas você tá começando uma profissão, cara. Quanto que o estagiário ganha? Não, mas com certeza. Esse é o X. Mas não, o cara acha que ele começa no mercado, ele tem que ganhar o que eu ganho, sem passar o que eu passei. Ele é bonitão, mas só a mãe dele teve filho esperto. Né? E não existe isso. Por isso que a questão da ganância vem muito dessa de você olhar só para aquele momento, só para aquela porra daquele dia. É o mesmo jeito o dia que você toma aquelas porradas gigantescas. Você vai pro all-in no dia como se aquele fosse o último dia de mercado. E esquece de olhar que amanhã tem mercado de novo. Que depois de amanhã tem. Você vai morrer, essa porra vai estar aí ainda. Você nem era nascido e o mercado já estava aí. Então, esse é o X. E assim, eu falo porque eu já passei muitas vezes por isso. Eu vivia cada dia no mercado como se fosse o último. Né? Então, é muito essa questão de você olhar e falar, caralho, cara, é só um dia ruim ou só um dia bom. Só que se eu repetir esse dia bom várias vezes, vai ser um dia bonzão. Vou ter um capital financeiro até mesmo para aumentar a mão, né? Para aí sim começar a ter outro retorno com dinheiro que eu fiz no mercado, não dinheiro que eu tenho que ficar sacando da minha conta e mandando para a corretora. Essas questões que a gente não põe na balança. Do mesmo jeito que a gente tem aquele dia que a gente entra em pitfall que considera que não, tem que resolver hoje. Se não resolver hoje, fudeu. Não, amanhã tem mercado de novo, bobão. E quanto mais você insiste naquele dia, mais você está se matando para os próximos dias. Mais você está diminuindo o seu ciclo dentro do mercado, a sua paixão pelo mercado, a sua confiança pelo mercado. Essa é a diferença. Pega o microfone. Fala, Fred. Você vai falar? Pode falar. Tá com o microfone na mão? Por que só o quarteto fala? Ninguém mais quer falar? Você pode falar também, meu.
Não sei o que falar, é ótimo. Calma aí. O que acontece, Jeff, às vezes, quando a pessoa já operou um pouco maior, aí, por exemplo, ela entra com... O que aconteceu comigo, né? Por exemplo, 2 mini fez 150 pau. Você fala, não vale pra mim. Só que eu comecei a olhar pra trás e falei, não, peraí, quantos pontos são 150 com 2 mini? Eu falei, porra, 7 pontos, caralho, eu fiz 7 pontos no mercado. Quantifica Então, isso pelo cheio, por exemplo. Não, então isso eu tô começando a mudar agora, porque eu sempre vivia reclamando, tipo, perdia dinheiro e ficava com a cara fechada, tava feliz e ficava fazendo piada. Então, você não tem um equilíbrio emocional. Então, acho que, tanto na minha vida... Quanto tempo você está convivendo comigo? Ixi, já faz alguns anos. Faz tempo. Anos? Um ano. Co-work aqui, uns 10 meses. Por aí. Você tá do meu lado. O Vitão senta do meu lado. Quantas vezes me viu puto na minha mesa aí? Não, nenhuma. Entendeu? Ou extremamente eufórico. Às vezes uma operação, eu falo, pô, que operação legal. Mas quantas vezes me viu felizão da vida? Você nunca sabe se eu tô ganhando dinheiro. Ué, é verdade. Né? O que eu tô querendo dizer é a questão de equilíbrio do ser humano. Pô, você não sabe se eu tô ganhando ou perdendo dinheiro. Eu continuo o mesmo semblante, a mesma pessoa. O mercado é equilíbrio. Então, isso que eu tô tentando... Não dar soquinho pro ar quando estoura e não dar soco na mesa quando faz cagada. Quando você aprender a ter esse equilíbrio, porque uma coisa tem dias que eu faço coisas aí que vocês nem sonham que é possível no mercado financeiro. E eu não saio pulando, gritando, é tetra. Não tem. Por quê? Cara, você tem que aprender a acostumar, porque foi só um dia bom, ou foi só um movimento bom. Se eu não manter meu equilíbrio, amanhã isso acaba tudo. Entendeu? Esse é o X. É isso que eu queria chegar, porque eu sempre, por exemplo, tenho dias bons e chega 3 ou 4 eu perco e tudo mais. Só que o que acontece? A euforia que eu tenho me atrapalha. Então, o que eu estou tentando mudar? Manter a mesma postura ganhando ou perdendo. Por exemplo, hoje parece que eu tô cara fechada, parece que eu tô perdendo dinheiro, mas não, entendeu? Então é manter a postura. É que você é feio mesmo, né? Isso não tem jeito. Então assim, manter a postura, né? Isso aqui é a nossa profissão. Então, ganhar dinheiro, eu fiz um bom trabalho. Se eu perdi, eu não fiz um bom trabalho. Vamos olhar para trás. Detalhe, muitas vezes você perdeu fazendo um bom trabalho. Sim. Fazendo o que é o seu plano, topando, parando, tem que parar. Entendeu? Porque a gente não é obrigado a acertar 100% no mercado. A gente é obrigado a fazer o que a gente se propôs a fazer no mercado. Pô, eu tenho a porra de um plano, boto esse plano embaixo do braço, meu objetivo no dia é seguir esse plano. Se eu seguir esse plano, eu estou o quê? Vivo para amanhã. Então eu fiz um bom trabalho. Né? E esse é meu objetivo todo dia, vocês vão cansar de falar disso. Que meu objetivo é seguir meu plano e estar vivo para amanhã. Esse é meu objetivo todo dia. Todo santo dia. Tá? Fala, Fred. Ô, moça, tem que ser sobre o tema. Se não for sobre o tema, não pode perguntar, tá? Você acha que voltando naquele de repensar no erro, não operar um dia ou ficar só vendo, que você fala até... Cara, é uma boa pra você botar a cabeça pensa no assim, lugar, pra você tirar um pouco da... Sim, ninguém se conhece melhor que você. Deveria, pelo menos. Você sabe o quanto dói, o quanto não dói, o quanto você tá bem, o quanto você não tá bem. Porque às vezes tem cara que toma umas porradas, já conheci cara que toma porrada, respira fundo, repensa, no dia seguinte volta motivado de novo. Motivado e pronto, e não vem para recuperar o dia anterior, vem para fazer o certo. Paciência, cagou, vai ter que trabalhar uma semana de graça para poder só zerar a cagada que fez ontem, mas segue em frente. Tem cara não. Tem que a maioria, né? A maioria faz o quê? Fez cagada hoje? Nem olha pro erro, amanhã quero recuperar essa bosta. E vem com o mercado para recuperar. No período de férias que você fala que é importante ter essa desligada, não do mercado, mas da boleta, é bom pra você dar uma reciclada. Claro que é. Consegue... Claro que é. Acho que férias, ninguém é robô aqui, né? E tem um período, eu mesmo quando estou de férias, eu tento sempre estar atento a notícias. O que está acontecendo? Às vezes eu não estou vendo cotação, tudo, mas eu estou entendendo, o que está acontecendo no noticiário, como que está... Porque é o famoso contexto. Contexto, independente se você está clicando ou não, você tem que saber o que está acontecendo. Senão, você fica 15 dias de férias. A hora que você volta, você não sabe nem onde você está mais. Eu, geralmente, quando volto de férias um pouco mais longas, eu fico aí 2, 3, 4 dias só olhando o mercado, entendendo o que está acontecendo. Justamente por quê? Porque eu estou fora do bumbo. Mas ficar um pouco fora te traz equilíbrio de volta, te dá tranquilidade. E eu sempre falo que o mercado é sempre importante você ter saudade do mercado. Né? Você fica 2, 3 dias fora do mercado,
não importa qual o motivo, se é de castigo, ou se está de férias, ou qualquer coisa, e não sentiu saudade de mercado, o mercado não é para você. Eu acho que depois do Covid eu mudei um pouco o jeito de pensar. Microfone. O pessoal quer saber em casa o que você está falando. Não, fala, Moji. Vai, Moji, faz a pergunta você. Não, a pergunta é, você estava falando sobre o ciclo, né? Aham. Sobre o ciclo de aprendizado, sobre o ciclo de você crescer, de você não botar as pressões do dia a dia, mas assim, com a sua própria história, você teve um momento que você precisava fazer... Ou não, um monte. Exatamente. Para cobrir coisas, então, é sobre essa questão, entendeu? Quando você precisa fazer, ou seja, quando você precisa ir para frente no mercado, porque a sua vida está dependendo disso, né? Pensa assim, quantas vezes você já passou dificuldade na sua vida? Certo? Um monte, certo? Você não chegou até aqui? Não até aqui a lato, mas não chegou até aqui esse momento da sua vida? Ou seja, você seguiu em frente e superou aquelas coisas. O que eu falo é o seguinte, eu sempre falo, eu acho super importante você não ter mais plano B quando você pensa em mercado. Porque aí todas as suas energias estão concentradas para fazer aquilo dar certo. Por mais cagada que você faça ainda, por mais erros que você cometa, o tempo todo você vai saber que você ou é aquilo, e você sempre vai achar uma alternativa. Vou pegar seu exemplo. Esse dia você não estava preocupado com um monte de coisa? Você não foi, correu, deu um jeito, foi e Sim. ganhou fôlego de novo? Sim. Mercado é isso, a vida é isso. Você sempre... Tem gente que se mata, vai lá e se mata, que acha que é o caminho mais fácil. Comete suicídio e acha que, pronto, resolveu o problema. Né? Sendo que ele cagou a vida dele e cagou a vida das pessoas que ficaram aí. Pessoas importantes, que amavam ele, que tinha toda a importância na vida dele, e o cara desiste. Então eu sempre falo que a pior coisa que você pode fazer na sua vida é desistir de alguma coisa. Desistir de lutar por um sonho, desistir de lutar por algo que você sempre acreditou, algo que você se dedicou tempo para aquilo. Sim, mas tem toda a pressão para continuar, você precisa fazer próximo. A vida vai ser sempre assim, a pressão nunca vai sair da sua vida. Sim. Não importa o nível que você esteja. Você pode ser o cara mais bem sucedido. Pega aí grandes presidentes de grandes empresas, grandes gestores. O cara tá no ápice da coisa e tem gente pressionando, querendo matar ele de todo lado. Entendeu? E o cara todo dia tem que se reinventar, todo dia tem que aprender, crescer mais e seguir em frente. A vida é isso, o ciclo da vida é esse. É você sempre se reinventar e seguir em frente. Pressão vai vir sempre de todo lado. Ou você acha que eu não tenho pressão na minha vida? O tempo todo, cara. Né? O tempo todo. E é isso que faz de você cada vez melhor. Alguém te pressionando. A partir do momento que você está numa zona de conforto, ninguém te enche o saco, ninguém faz nada, sua vida é uma bosta. Não tem mais objetivos. Entendeu? Você não tem mais objetivo, não tem pelo que lutar, e aí você só tá vivendo. Né? Ou, aliás, nem vivendo você tá. Você tá ali tocando, empurrando a vida com a barriga. Que nem quem foi na Summit 2018 que o Clóvis falava, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, assim, eu não quero isso pra mim. Nunca quis e nunca vou querer. Acho que eu que sou o dono das rédeas da minha vida, e essas pressões, tudo que acontece em volta da nossa vida, é o que faz a gente se tornar cada vez um ser humano melhor. Um profissional melhor em todos os aspectos, entendeu? Então agradeça por ter pressão. Sim. Agradeça por ter coisas te pressionando, porque é o que te faz ser melhor. Sim. Tá? Vou querer aqui. Que nem vou dar a minha opinião sobre o erro, sobre o meu pensamento e como que eu vejo ele. Por exemplo, a única forma que você erra é quando você não segue o plano. Se você entra numa operação, você vê o fluxo, você vê a intensidade, você vê todo o iPad, você entra e recebe uma pancada contra e você saiu no prejuízo, na minha opinião eu não errei. Eu teria errado se eu teria hesitado, porque o movimento foi certo, só que o fato de eu ter perdido dinheiro, no caso, é um risco do mercado. É a mesma coisa um empreendedor que abre uma empresa promissora, tudo, chega o Covid e fode tudo. Quem estava errado? Exatamente. No caso, é surpresas. Nós não conseguimos controlar o cenário, mas a visão sobre o erro, você só erra se você sai do plano. Esse é o meu pensamento. Você só erra quando você não faz. Isso. Entendeu? Acho que o erro é não fazer. Você, entenda que no começo, ver e fazer é complexo. Né? Até você precisa passar por um processo. É que nem quando você está aprendendo fluxo. Né? Primeiro você não enxerga porra nenhuma. Você vê aquela tela e fala, que merda é essa? Né? Aí depois, beleza, você começa a entender o fluxo, você começa a tirar informações daquilo, mas você não consegue
tirar proveito, ou seja, não consegue transformar aquilo, materializar aquilo em dinheiro, né, em resultado. Aí depois de um tempo, você começa a enxergar, entender e não consegue clicar. Né? Aí depois de um tempo você enxerga, entende e clica, mas clica fora do time e tudo. Aí depois passa um tempo, você enxerga, entende, clica no time certo, mas não sabe gerenciar a saída disso. E esse é o ciclo. É acertar, errar, mas por que você passa por esse processo? Porque você continua tentando. Você continua seguindo em frente mesmo quando não dá certo. Tá? Então, assim, o problema é que a maioria exige de si o que não está pronto para ser. Né? É a mesma coisa eu pegar qualquer um de vocês, dar um carro de Fórmula 1 e falar para você, ó, bate o Hamilton. Você pode até tentar, acho que o tentar é importante, mas se cobrar a ter o mesmo resultado com um cara desse, você está sendo idiota. Entendeu? Essa é a questão. Não que seja impossível um dia você chegar nisso. Claro que você vai ter que remar muito. Né? Mas ter essa consciência que você fala, caralho, puta, eu tô anos luz ainda, vou ter muito que aprender. Eu acho que isso é importante. E eu sempre quando falo, quando você está buscando um conhecimento novo, um entendimento novo, o conhecimento tem que trazer o quê? A percepção de que está longe de você chegar onde você quer. Mas pelo fato de você estar andando para frente, tá seguindo em frente, aprendendo, errando, acertando o erro e seguindo em frente, tá te levando aonde você quer. E vai te levar muito além de onde você imagina que é possível. Desde que você faça a sua parte. Desde que você entenda a coisa como ela é. Não fique simplesmente achando que todo dia você vai ficar rico ou que só porque você está se dedicando um pouco mais aí num período curto que vai resolver. Não, você vai continuar se dedicando muito por muito tempo para ter os resultados. E assim, não pensa que vai ter uma hora que você vai parar de se dedicar. Não vai. Afirmo para vocês, não vai. Você vai se dedicar, escolheu essa profissão, você vai se dedicar a vida inteira para isso. A vida inteira. Eu me dedico todo santo dia. Todo santo dia eu acordo cedo e durmo tarde para fazer o que eu faço, para ter os resultados que eu tenho. E mesmo assim, de vez em quando eu apanho. E vai ser assim ao longo da minha vida inteira. Só que cada vez eu vou estar num patamar maior. Porque eu continuo me dedicando. Eu não paro quando eu apanho. Eu entendo o que aconteceu e sigo em frente. E uma coisa importante é aprender a gerenciar o psicológico ruim que às vezes esse processo traz, né? Todo dia. Porque todo dia. O psicológico, no final das contas, que é o que normalmente mata a gente no processo. Total, cara, total. Outro dia alguém me questionou sobre assim, com a cabeça que você tem hoje, se você tivesse insistido em outra técnica, você acha que teria dado certo? Acho sim. Porque não foi. Hoje eu posso afirmar para você que não é a técnica que me fez dar certo. E sim ter aprendido outras coisas em volta do mercado e principalmente ter aprendido sobre o cara que faz tudo rodar. Eu. Meu psicológico, meu entendimento, meu autoconhecimento. Aprendi a me respeitar. Acho que isso é muito importante. Dia a dia. Claro, conhecimento de mercado é a base de tudo. Por isso que eu falo que mercado para mim é 3 pilares: contexto, disciplina e técnica. A técnica foi em último. Não que ela não seja importante, mas ela não é o mais importante, se você não tiver os 2 pilares anteriores. O problema é que boa parte do pessoal pensa, quando entra no mercado, pensa o quê? Dinheiro, e para ganhar dinheiro é só ter uma boa técnica. O cara não se preocupa em se conhecer, se entender, sabe? Entender o mercado em si, né? Porque o mercado vai muito além do que a gente vê na tela, seja por gráfico, seja por fluxo. O mercado está muito além disso. Né? Então, unir tudo isso e transformar isso em atitudes, em resultado, porra, cara, o cara quer que aconteça isso em 3 meses? Em 6 meses? Não vai, cara. O mais difícil é o eu interior. Exatamente, se conhecer é a coisa mais difícil, porque você está conhecendo um monstro, cara. Se conhecer é foda. Porque o mercado mostra quanto você é frágil, quanto você é falho, o quanto você precisa evoluir, o quanto você é indisciplinado. E se você não aceitar, não aprender a aceitar isso, show. Você pode fazer qualquer curso que você imaginar na sua vida. Entendeu? O desenvolvimento dessas técnicas e o tempo que vai levar pode ser diretamente comparado com abrir uma empresa.
tempo que você vai levar para ganhar dinheiro, não é o investimento que você vai fazer até começar a entrar no break-even, depois começar a fazer dinheiro. E o que eu tenho visto conversando com todo mundo, buscando isso dentro de mim, é que a gente não quer esperar isso, né? A gente quer que aconteça agora, Quer já. abrir a loja hoje já fez Exatamente. já O meu vizinho aqui do lado tá ganhando dinheiro, por que eu não ganho? Sair já no lucro. Já Exatamente. Tem pessoa dentro da sua loja, sendo que vai ter dias que você não vai vender nada. Exatamente. E o custo tá lá. Então acho que até uma dica que eu tenho feito é separar o capital para isso, quanto que eu vou poder investir e quanto tempo que eu vou levar para investir isso. Exatamente, é porque acontece muito isso. Por que se quebra tanta empresa no país também? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Porque o cara acha que, eu vi ali, o cara ali abriu uma farmácia, cara. A farmácia, tá cheio de gente. Né? Vou lá, vou abrir uma farmácia também. Aí o cara não começa a ganhar dinheiro, começa a ver que assim, não é só abrir a farmácia. Né? Você tem que entender como uma farmácia funciona, você tem que lidar com a concorrência, você tem que... Cara, o mercado financeiro é a melhor coisa que existe, não tem concorrência, cara. Quando você empreende, né? Quando você é empreendedor, você tem que lidar com uma série de coisas que não tá na sua mão. O cliente, tem que vir cliente, você depende de fornecedor, você depende da economia, né? Mas foi a culpa também, né? Governo maldito, né? Sempre alguém é o culpado. Não é você que não calculou direito, não é você que não alinhou as expectativas. Tem tudo isso. É por isso que eu comparo um pouco o mercado financeiro, ser trader, como empreender um pouquinho. Porque, cara, se você pensar nas consequências, você vê que o caminho é longo. Né? Mas geralmente a gente meio que vende os olhos para algumas coisas, né? A gente quer ganhar o que o grande empreendedor ganha. É a mesma coisa. Quanto eu já tive nego que sentou aqui e falou assim, só ele ganha dinheiro. É aquele exemplo do médico, né? O médico é estupado todo mês durante 6 anos até ter a primeira boleta então positiva, né? A gente estava conversando com o Cal há um tempo atrás. A esposa dele fez não sei quantos anos de... Ele é médico também, mas a esposa também. Fez 6 anos de medicina, mas não sei quantos anos de residência, não sei o que e tal, para fazer plantão de 12 horas para ganhar R$1.400. Não que seja R$1.400 seja pouco dinheiro, mas muitas vezes aqui é uma boletada. Uma boletada que você fez certo, e você não precisa passar 10 anos para isso. Se você fizer a coisa certa e se dedicar, e detalhe, quanto custa 10 anos de um filho estudando medicina? Foi dinheiro. E aí o nego reclama do stop que ele toma no dia. Entendeu? Então assim, é falta de parar e pensar na situação. Né? E também parar de lamentar. A gente vive uma geração mimimi que hoje em dia tudo é um caos, tudo é um problema, tudo é o fim do mundo. Né? Quando na verdade o pessoal não para pensar, para fazer conta, para entender. Tô no mercado financeiro, eu tenho que ficar rico logo, tem que ganhar dinheiro logo. Se eu não tô ganhando dinheiro, quem me ensinou tá errado. Exatamente, você põe a culpa. E tem um outro problema também, que se a gente for ficar pensando exclusivamente nos problemas, a gente não vai sair para ir muito longe. No caso do empreendedor ou do próprio médico, quando esse cara começa a ganhar dinheiro, ele não sabe gerenciar isso. Começa a tirar carro zero, começa... É que nem jogador de futebol. Exatamente. Quando o dinheiro entra de uma maneira um pouco mais tranquila, você não olha tudo que você passou. Esse dinheiro vai escoando, né? Então é um problema novo. Né? O pós também, dá certo é uma merda. Exato. Parece que não, mas o dar certo também é complicado. Por isso que dar certo do dia pra noite não existe, e se existir você tá fudido. Né? Pega o pessoal, quem tiver curiosidade, pesquisa aí quantos que ganham na Mega Sena e quantos continuam ricos. Em qual o período de morte dos caras. Por quê? Do nada o cara tem muito, então ele não sabe o que fazer, acha que aquele dinheiro não vai acabar mais. BBB. BBB, quantos desses BBBs não tão pobres aí que ganharam o prêmio lá e não tão pobres? Então é muito isso. Então assim, o pós também é complicado. Mas por isso que eu falo que se você tiver um processo coerente, né, que é o que o mercado exige na sua vida, você pode ter certeza que a hora que você começar a ganhar, até porque você não ganha do dia para a noite, o mercado você vai construindo aos poucos. Né? Você vai estruturando. Eu não fiquei rico da noite pro dia. Eu não do nada dei certo no mercado. Né? Eu fui construindo aos poucos. E aos poucos as coisas foram acontecendo. Com trabalho, com dedicação, com paciência, com muito erro, mas reconhecer também os erros e seguir em frente em todos eles, por mais difícil que fosse. Isso é o processo.
Não adianta, você não vai ficar rico da noite pro dia, não vai. E se alguém te prometer isso, o cara tá te enganando. O Jeff, você, não sei se recorda, eu perguntei, quanto tempo você acha que eu consigo uma consistência? E aí você falou 6 meses. Aí eu falei, nossa, eu não tenho 6 meses, eu preciso... É no MA, né? Vale lembrar que ela começou no MA e eu falei assim, no mínimo 6 meses. E aí eu falei, tá, vamos lá. Já tô há mais de um ano, né? E nem cheguei perto de uma consistência. Da consistência, aham. Né? Então, mas não, hoje eu tenho a maturidade e eu sei que 6 meses é pouquíssimo tempo. 6 meses é o começo da maturidade no mercado. E eu só comecei a ter maturidade quando eu levei um tapa na cara, literalmente, assim, porque eu opero com o dinheiro do meu marido, então não é o meu dinheiro que eu perco. Então é difícil, né? Você tem que prestar conta. Então, quando ele deu um tapa na cara, no sentido de ou você para com isso, Ou você se dedica você da forma... direito, eu ia ter que desistir, né, da área. E eu não queria desistir. Então eu tive que ter essa maturidade à força, que foi, eu tenho que ter esse emocional no equilíbrio, senão eu não vou funcionar. Não adianta. E essa pressão do seu marido é positiva. Foi importante. É positiva, é isso que eu falo. Que eu falei pro Monte, essa pressão é muito importante. Quando você tá solto, muitas vezes é quando você só faz cagada, porque você não tem ninguém para te podar, de certa forma. Então, assim, muitas vezes, eu sei que é bem complicado, porque muitas vezes na vida da gente, a gente tem muito xarope metendo o dedo no que a gente está fazendo. E aí, não sei o quê. Mas tem pressões de pessoas, principalmente pessoas importantes na nossa vida, que são extremamente importantes. São elas que colocam a gente no centro de volta e faz a gente cair na realidade para seguir em frente. Para construir o que a gente quer. Tá? Então, acho que é super importante. Quem quer falar? Opa, lá atrás, vamos imaginar naquela sua fase que foi aquela fase mega difícil, que às vezes só de ouvir, eu sou uma das pessoas que dá até um aperto aqui. Então, aquela fase que você tava entre ali, por exemplo, aqueles dias que você falou, pô, também eu saí da Interfloat e tal, ferrado, perdi financeiro pra caramba, a vontade que dava. Vi o busão passando, perguntava se pensava comigo. É verdade, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu olhava o busão passando e falava, se eu pular na frente, será que mata de uma vez e acaba com essa dor de uma vez? É verdade, eu já cheguei a pensar nisso, claro. Graças a Deus nunca tive coragem de fazer um negócio desse. Mas ali, quem conhece o centro ali, passa aqueles busão elétrico lá pra lá e pra cá, né? E a Interfloat ficava bem ali na Boa Vista ali. Né? E às vezes eu descia, desolado por ter feito cagada mais uma vez, né? E ter perdido até o que eu não tinha mais. E, quantas vezes eu olhei para aquilo e falei, mas não, pera aí. Eu não cheguei até aqui. Eu sempre pensava, é engraçado isso, tava na merda, mas na merda mesmo. Vocês não têm noção que ia estar na merda. Né? Um pouco mais abaixo disso que eu tava. E eu olhava aquilo e falava, cara, mas olha o que eu já remei, olha o que eu já fiz para estar aqui, cara. Então vamos tentar mais um pouquinho. Né? Vamos tentar mais um pouquinho. E justamente nessa etapa da sua vida, você estava na SAP, certo? Então você trabalhava com a SAP ainda. E você tinha uma profissão, legal. A pergunta é o seguinte, se porventura, nessa época, você era solteiro, né, jovem? Solteiro, largado. Se porventura, nessa época da sua vida, onde você fazia cagada e você só queria chegar em casa, deitar de conchinha e fazer com que aquele dia acabasse. Ou então esses dias, você comentou. Aqueles dias horríveis. Eu também, obviamente, já passei por alguns deles. Se você já tivesse família, esposa e filho, como você imagina que teria sido a sua vida nessa época? Se você tivesse... Teria feito menos cagada que eu fiz. Eu teria menos feito cagada. Que aí entra o que eu comentei pra Dani. Eu não tinha pressão nenhuma. A pressão era eu com eu mesmo. Porque assim, naquela época eu lembro exatamente o sentimento que eu tinha. Foda-se. Se tiver que passar fome, eu que tô passando fome, não tô fazendo ninguém passar fome. Era esse o pensamento que eu tinha. Errado, super errado. Eu deveria ser a coisa mais importante da minha vida para depois as pessoas em volta da minha vida. Não, eu me colocava em último plano. Esse foi parte do erro da minha vida também. De simplesmente não me colocar em primeiro plano e não me importar de tá fodendo com a minha própria vida.
A gente se importa muito em magoar alguém, de foder com a vida de alguém. Né? Mas às vezes não se importa de foder com a nossa vida. E deveria se importar de foder com a nossa. Porque, baseado na nossa, mesmo quem é casado, tudo. Pô, se você foder sua vida, você tá fodendo a vida da sua esposa, dos seus filhos, todo mundo. Né? Então, ter essa pressão a mais é importante. Eu diria que eu teria evitado um monte de cagada que eu fiz. Um monte mesmo. Né? Então, assim, eu acho que... Só que a gente tem que contrabalancear muito os momentos, as épocas. Né? Naquela época, tudo bem, eu era solteiro, mas naquela época não tinha isso aqui, não tinha o tanto de conhecimento disponível que tem na internet. Operar, só pra ter uma noção, eu pagava 13 pau por mês para sentar na Interfloat. Tem noção do que é isso? Né? Então, assim, para ir lá e sentar e sorrir. Né? Mas por quê? Porque para mim foi importante. Assim, eu falo para você que foi um marco. Assim, ganhei algum dinheiro lá? Não. Mas o que eu ganhei de conhecimento e experiência mudou a minha cabeça, mudou a minha forma de pensar. Eu vi que realmente tinha pessoas que eram bem-sucedidas no mercado financeiro e que eu também podia. Se fosse o maior aprendizado que eu tive lá lá eu descobri que realmente era possível viver de mercado financeiro. Né? Então, foi muito momento, mas falar assim, puta, você ganhou algum dinheiro lá? Só perdi. Mas a vivência e a experiência e a visão que eu ganhei de mercado lá, acabou. Foi um dos grandes divisores de água da minha vida. E as pessoas que eu conheci lá também foram grandes divisores da minha vida. Então esse é o X. Mas, em cima da sua pergunta, eu tenho certeza que a minha cabeça seria outra, eu teria passado muito menos cagada. Teria feito muito menos cagada. Porque como eu era sozinho, cara... Então, assim, quando eu era sozinho, meio que você liga o foda-se. Eu liguei o foda-se, eu não dava a importância que eu deveria dar para quem eu sou. Você talvez não teria ido ao in do jeito que foi, tipo assim. Você deveria ter feito tanta aposta, assim, sem olhar E você usou o termo certo. Eu fui pro all-in o tempo todo. Fala pra você, dos 8 anos perdedor meu, é o all-in o tempo todo. Que é o que a maioria faz hoje. Só que, assim, não justificando. Né, porque acho que não tem justificativa, mas com a quantidade de informação que as pessoas têm hoje, ir pro all-in hoje é burrice. Entendeu? Eu aprendi na tentativa e erro. E assim, foi a forma mais dolorida que tem de aprender alguma coisa. Né? Hoje vocês não precisam. Vocês não têm essa necessidade. Entendeu? Acho que não só o tanto de informação, mas as pessoas, você tem muitos alunos, o acesso. E as pessoas têm a sua história. É difícil imaginar que alguém possa ir fazer, passar pelo que você passou, sendo que a pessoa conhece tão bem a sua história, conhece o quanto você penou, sofreu. Sabe quando as pessoas lembram da minha história? Quando elas fazem merda. Elas não lembram quando tá tudo bem, quando ela tá tudo estruturado, tudo certinho. Ela lembra de mim quando fez merda. Quando fez merda, vai lá ver os vídeos motivacionais, ver as coisas, pra tentar se reestruturar. Sendo que quando ela tá tudo bem, que ela deveria lembrar, falar, cara, não vou passar aquele que o burrão lá passou. Entendeu? Não, a pessoa lembra depois que fez a merda. Você errou e não querer fazer. Exatamente, eu acho que a maior inteligência da vida é se aprender com alguém que errou. Puta, o cara errou naquilo, eu não vou errar, cara. Você acha que é tão importante o coletivo? Exatamente, a ideia disso aqui, desse ambiente, tudo que a gente faz é isso. E eu compartilho sem vergonha nenhuma tudo que eu passei, até porque eu me orgulho da minha história, fiz um monte de merda, tudo, mas é isso que me fez chegar onde eu tô, né? Porque eu fui me reconstruindo ao longo do tempo. É justamente você olhar e falar, cara, botar a mão no fogo queima mesmo. Entendeu? Esse é o X, pega o microfone. Pra ele aqui, ó. Pra cima. Pra cima. Beleza. Olá, você fala muito das qualidades, das características que uma pessoa precisa para virar um profissional. E vendo você falar aí, claramente na sua época o mercado era muito mais caro, muito mais inacessível. E hoje a gente vive uma outra realidade. O mercado hoje é totalmente acessível. E eu particularmente percebo que muitas pessoas acabam não virando.
por causa disso. Não é por causa disso, mas como tem muitas pessoas, é muito acessível, eu vejo que muitas pessoas boas eram da épocas passadas. Talvez porque passaram mais dificuldades, porque ou era win, ou virava ou não virava. Aí a minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, qual que é a característica hoje que faz uma pessoa não se tornar profissional? E vários alunos passaram aqui, você tem uma característica específica que você fala, velho, a maioria das pessoas hoje não viram devido a essa característica. Você acha que pelo mercado ser mais acessível hoje, ser muito mais barato, isso influencia de alguma maneira? Tem uma frase que é bem interessante sobre isso: tempos difíceis constroem homens fortes, tempos fáceis constroem homens fracos, homens fracos constroem tempos difíceis constroem homens fortes. Essa é a sequência, é o ciclo. E sim, eu acho que passar pelo que eu me passei me forjou a ser mais forte, a ser mais resiliente e tudo mais. Eu acho que isso é super importante. As facilidades que o mercado traz hoje realmente atrapalham, porque te dá a falsa sensação de facilidade. Né? Pô, coloco R$200 na corretora ali, eu posso dobrar esse dinheiro no dia. Né? Posso operar ali, depende da corretora, posso operar com 5 minis, né? Dependendo do que eu fazer, eu dobro o meu dinheiro no dia. Se eu fazer 10 pontos com 5 minis, eu tripliquei meu dinheiro. Entendeu? Essa facilidade é perigosa. Sabe por quê? Vai ter o dia que o cara vai fazer, que é o que eu chamo do azar de ter sorte. E aí, sabe o que o cara vai fazer? Ele não vai colocar mais R$200 lá, ele vai colocar 2.000. E aí, porque você vai, se eu com R$200 eu fiz 500, com 2.000, puta, estourei. E aí é onde que dá merda e é onde começa o ciclo, porque ele perdeu os 2.000, o que ele quer fazer? Ele quer recuperar os 2.000. E para recuperar os 2.000 ele faz o quê? Coloca mais 2.000, mais 4, mais 6, mais 10. E aí se torna um ciclo infinito. O cara não se preocupa em aprender, o cara não se preocupa em se dedicar, não se preocupa em lembrar que ele não é um profissional daquilo ainda, ele está aprendendo aquilo, e aí desencadeia um ciclo que às vezes é infinito. Acaba quando você não tem mais dinheiro. Então, sim, acho que o momento atual facilita ao mesmo tempo que prejudica. Então, saber equilibrar isso é complicado. Até porque hoje a gente tem aquilo que eu brinquei, mas é verdade, vendedor de sonho tem um monte aí. O que você quer? Qual que é o sonho que você quer? Eu te vendo. Só ser no YouTube. Né? No YouTube ou no Instagram, os boleteiros do Instagram. O sonho que você quiser, o cara te vende. Entendeu? E então essa facilidade pregada é complicado. E aí, hoje em dia, para você ter acesso é muito fácil. Para você abrir uma conta na corretora é simples. 5 minutos você abre uma conta numa corretora. Você não precisa de muito dinheiro para você estar dentro do mercado. Plataforma é de graça. Se não é de graça, é barata. Então tudo isso facilita muito o seu acesso. E aí essa facilitação de acesso faz com que você não se preocupe com o quê? Entender o que é o mercado, como o mercado funciona e o que eu tenho que saber para poder utilizar toda essa facilidade. Entendeu? Então, assim, nem acho que é culpa das corretoras, acho que o mercado mudou, isso é ótimo para todo mundo. Mas o X é que as pessoas, a maioria, vem com o mercado sem o mínimo conhecimento para estar no mercado. Por quê? Porque a facilidade de estar no mercado é muito grande. Então, acho que o papel da Lattes, o papel de vocês, é muito orientar, porque, pô, vocês têm amigo que tá fazendo merda. Um monte de gente vai falar, pô, tem meu amigo que tá fazendo isso. Cara, se vocês não orientarem, você vai ver um cara se destruir. Entendeu? É o que eu falo sempre. Infelizmente, é o ciclo. É por isso que faça a sua parte. Mas eu não sou um profissional de mercado. Beleza, mas todos vocês já têm boa conscientização do que é o mercado, a dificuldade que ele tem e o que de fato você precisa ser e fazer para poder, em algum momento, se tornar um profissional do mercado financeiro. Esse é o X. Esse é o grande X. Então, assim, os tempos de hoje facilitam para que vocês não passem o processo que eu passei, não se fodam como eu me fudi, não que vocês não vão se foder, eles vão passar por maus momentos, né? Mas também é o mesmo passo que as facilidades que o mercado traz hoje é uma arma. É uma arma na mão dos avisados. Eu sempre falo, dá para comparar muito o mercado com uma arma. Você dá uma arma na mão de quem não sabe a potência que ele tem na mão, ele vai fazer uma mega de uma cagada. Agora, você dá uma arma num cara um bom atirador, o cara
vai fazer a coisa certa com aquela arma. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, você ter uma Ferrari e não saber pilotar uma Ferrari, você tem não tem nada, tem uma arma na mão. Entendeu? Esse é o grande X. Então, tem muito, sim, esse peso da facilidade que o mercado traz hoje em dia. Né? Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, tem que se estruturar muito bem, tem que planejar muito bem a sua trilha, tem que estar com os 2 pezinhos no chão e entender, caralho, olha o tamanho olha pelo que eu tô lutando, olha o tamanho disso. Para justamente não chegar lá daqui a um tempo e falar, puta, eu não sabia que era assim, não sabia que era tão difícil. Né? Então, acho que isso é base fundamental de tudo. Tá? Então, é entender todos esses processos, acho que toda a mentoria, acho que a gente bate nesses assuntos, eu julgo como muito importante. Muita gente acha que só a questão técnica vai resolver a própria vida, não vai. Não vai. Porque vocês têm que estar o tempo todo, quando você está em mercado, repensando a sua vida, o seu processo, o que você está fazendo, como você está fazendo, se o que você está fazendo de fato vai levar aonde você quer chegar. Se não vai, o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que você precisa ajustar. E fazer. Sabe? Acho que isso é muito importante. Né? Eu vejo que é um exemplo simples, né? Mas o cara que está fora de forma e fala, puta, eu preciso voltar para uma academia. Mas nunca volta para academia. Saber e não fazer não muda bosta nenhuma na sua vida. Entendeu? Acho que a ação vem junto com tudo. Que é aí que eu falo que é fazer sua parte. Se você não fazer a sua parte, ninguém vai fazer por você. Né? Então acho que isso é super importante. Tudo isso é o que vai te levar cada vez aonde você quer chegar. Porque a vida, não sei se vocês notaram, é sempre altos e baixos. E todos os baixos, os momentos ruins da vida da gente, são para aprender, entender o que está acontecendo e te tornar cada vez melhor para você ter um momento mais alto. Esse momento mais alto, aproveita tudo que você puder, porque vai vir um momento ruim de novo. E esse momento ruim é para te ensinar coisas que você não aprendeu no momento ruim anterior, para te colocar no patamar mais alto. A vida é um zigue-zague. E assim, depende como você enxerga a sua vida, ele pode ser um zigue-zague para baixo ou um zigue-zague para cima. Ray Dalio, né? É? Ray Dalio. Sim. Entendeu? Então, essa consciência é muito importante. Muito importante. Muito importante mesmo. Eu tive um ciclão de baixa, assim, gigantesco, assim, que parecia que não ia acabar mais. Depois fui me reconstruindo. Mas eu não fui em ver minha recuperação. E eu garanto pra vocês que nem a de vocês vai ser. Entendeu? Mas assim, todo momento ruim traz consigo um aprendizado que vai te tornar muito melhor. Por isso que seguir em frente é obrigatório e necessário. Não importa o momento que você esteja. Não importa o tamanho da merda que você esteja na sua vida. Quando você está vivo, fala, respira, pensa, você pode mudar tudo. Aí depende de cada um de vocês. Por isso que estar ciente do tamanho do sonho, tamanho do objetivo, né? Acho que é base para tudo que vocês fazem. Mais alguma pergunta aí? Obrigado, pessoal. Inspirador.